Olá, tudo bem? Está entrando no ar agora mais um programa Sala Debate. No último dia 20 de agosto, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a votar a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal no Brasil. O tribunal está analisando o caso de um mecânico condenado à prestação de serviços por portar 3 gramas de maconha. Os defensores públicos do estado de São Paulo, que levaram o caso ao STF, alegam que impedir alguém de portar drogas para uso próprio fere a intimidade e a liberdade individual, que são direitos garantidos pela Constituição. No primeiro dia de votação, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator da ação no Supremo, votou a favor da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, alegando que o artigo 28 da Lei de Drogas, que define o porte como crime, além de interferir na intimidade do usuário, não garante a proteção da saúde coletiva e a segurança pública. O julgamento foi interrompido pelo ministro Edson Fachin, que pediu vista do processo para analisar ali melhor o caso. Na prática, a decisão do julgamento deverá ser aplicada em todas as instâncias do Judiciário. A votação deve então ser retomada ainda no mês de setembro e voltou a mobilizar a sociedade. Os que são a favor da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio acreditam, em maioria, que o Estado não pode interferir no direito de usar ou não uma substância e que é preciso aí definir parâmetros melhores para diferenciar usuários de traficantes. Já os que são contra afirmam que o consumo de drogas normalmente é a maior causa de violência e de morte entre jovens brasileiros. E você, o que acha desse assunto? Participe com a gente do debate. Aqui conosco no estúdio, a Ana Paula Pellegrino, ela que é a coordenadora do programa Pense Livre e também do Instituto Igarapé. O Cid Vieira de Souza Filho, ele que é advogado, e o Cid também é presidente da Comissão de Estudos sobre Educação e Prevenção de Drogas e Afins da OAB de São Paulo. E você, é claro, meu convidado, nosso convidado, participe. A gente vai botar na tela aí para você os nossos contatos para você enviar as suas perguntas. Você pode acessar agora o Facebook, tá aí na tela para você, ó, o Facebook e procurar por este post. Acesse aí Facebook, acesse esse post e deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica para os nossos convidados. Nosso perfil é Canal Futura Oficial. Acesse também o Twitter, twitter.com. Nosso perfil é o @canalfutura. E se preferir, tá aí na tela também, ó, vou trazer aqui no Facebook, tem o nosso número, o WhatsApp do Futura. Tá aí, ó, 21 Rio de Janeiro, tá aí embaixo para você também, 968-668-414. 968-668-414. Você que tem dúvidas ou perguntas a respeito desse tema, participe agora com a gente. Ana Paula, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Obrigado certo. pela presença. Que isso, obrigado pelo convite. Cid, obrigado aí pela gentileza, boa noite, obrigado. tudo bem? Vamos em frente, vamos começar então o debate com uma reportagem para aproximar esse tema de você, espectador. O artigo 28 da Lei 11.343, de agosto de 2006, conhecida como Nova Lei de Drogas, determina que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, será penalizado com prestação de serviços à comunidade ou com o comparecimento em programas e cursos educativos pelo prazo de 5 meses. Apesar de reduzir a punição ao porte de drogas para consumo próprio previsto na legislação anterior, o texto não evitou que o consumo deixasse de ser crime. O artigo é a base do processo que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E caso a decisão seja favorável ao réu, um homem paulista acusado pelo porte de 3 gramas de maconha, ela pode significar a descriminalização do porte para uso próprio e colocar o Brasil em sintonia com as políticas de drogas adotadas em países como Portugal, Argentina, Estados Unidos e Uruguai. Este último, por exemplo, se tornou em 2013 a primeira nação do mundo a legalizar a produção, a distribuição e a venda de maconha, que agora ficam sob o controle do Estado. As discussões em torno do julgamento do STF colocam em confronto opiniões contra e a favor a descriminalização. Para os que são a favor, ela pode ser um grande avanço e colocará o Brasil no rol dos países que tratam a questão das drogas pelo viés da saúde pública. Já os que são contra afirmam que a descriminalização será um incentivo ao crime e à violência. Mas, afinal, que critérios podem diferenciar usuários de traficantes? Qual deve ser a política de drogas do governo brasileiro? Muito bem, vou começar esse debate com a reflexão da Ana Paula. Tudo bom, Ana Paula? Tudo certo. Na sua opinião, em tese, por que você é a favor da descriminalização
do porte de drogas para consumo pessoal? Olha, Brito, é muito simples. A partir do momento que você criminaliza o uso, o porte para consumo, que é o modo como a legislação trata o usuário, né? Ela não fala explicitamente do uso de drogas, você cria uma dificuldade desse usuário ter acesso a diversas outras políticas públicas de tratamento e de atenção a quem tem problemas com drogas. Hoje em dia, a gente teve uma pesquisa nacional de crack, feita pela Fiocruz, que viu que a maioria dos usuários de crack que tem problemas com o uso, eles querem sim fazer tratamentos, querem ter acesso à saúde, mas não conseguem. Eles têm medo das autoridades que se aproximam deles, porque eles têm medo de serem levados para a polícia. Por quê? Chegando lá, e fica muito claro isso quando a gente vê a falta de critérios objetivos de distinção entre usuários e traficantes, eles têm medo de serem presos. Por mais que hoje em dia haja despenalização do consumo hoje no Brasil, a gente não tem por lei usuários presos, na prática tem uma aplicação muito frágil dessa distinção, exatamente por não terem critérios objetivos. Então, o consumidor que só faz uso pessoal e porta para o consumo pessoal, ele pode, no limite, ser preso julgando pelos outros critérios lá de distinção. Então, ele nunca vai querer chegar até um serviço de saúde onde ele se autoincrimina, falando que ele é usuário de drogas. Já vamos debater algum desses pontos. Deixa eu dar boa noite para o Cid também e perguntar por que você é a favor da criminalização. Boa noite, Brito. Boa noite, Ana Paula. Eu, antes de mais nada, Brito, eu queria mandar duas mensagens. Uma para aquelas 100 mil famílias de dependentes químicos que eu tive a oportunidade de representar no Supremo, mandar uma mensagem de esperança, de fé para essas famílias, para essas sofredoras famílias, e uma para o meu presidente, o Marcos da Costa, que todos sabem sofreu um gravíssimo acidente, está voltando agora, e ele tem sido um parceiro, um incentivador, e essa perseverança dele, perseverança igual às famílias dos dependentes de crack, é que nos tem ajudado nessa difícil missão de enfrentar esse grave problema. Nós estamos falando, a Paula estava falando do atendimento. Nós da OAB temos um serviço em São Paulo que é fruto de um convênio celebrado com o governo do estado de São Paulo, junto com o Ministério Público e Magistratura, onde nós atendemos gratuitamente esses dependentes de crack. Então, o que nós temos visto é que esses dependentes procuram, sim, o tratamento, seja através da internação voluntária, seja através da internação involuntária pedida por algum familiar ou pedindo por algum companheiro ou por alguma companheira, mas nós estamos na linha de frente do problema. É o contato diário com os dependentes químicos, com aqueles que estão próximos à Cracolândia, e por esse motivo eu posso dizer que descriminalizar as drogas, nós não estamos falando de uma droga, nós estamos falando de todas as drogas, inclusive o crack. O nosso país não está preparado para isso. Vai aumentar a oferta, vai aumentar o consumo, até porque... Como é que se garante isso, que vai aumentar uma oferta e o consumo? É o resultado de outros países. Nós temos como paradigmas, por exemplo, falou da Argentina, do Uruguai, Estados Unidos. Nós temos o exemplo da Suécia, que num determinado período descriminalizou, mas teve que voltar atrás na questão da criminalização. E é importante deixar bem claro que no Brasil o usuário de droga não vai preso. Não tem. No título da matéria, fala em prestação de serviço à comunidade, frequentar curso, e tem um outro ponto, a admoestação verbal. Mas mesmo assim é crime? É despenalizado. Mas é considerado crime atualmente. As sanções são sanções meramente administrativas. Mas elas estão no escopo do direito penal. Tanto que teve um outro processo no STF que foi julgado pelo ministro Sepúlveda, se eu não me engano, que determinou que sim, elas estão dentro do escopo do direito penal.
Mas ele trouxe um exemplo interessante, que é o da Suécia. Quando a gente vai fazer essa comparação, né, sempre a gente traz os exemplos dos outros países. A Suécia ela é um caso muito específico. Você vai olhar os outros indicadores, quando a gente fala sobre uso de drogas, e aí tem que ser bem sincero nessa questão, descriminalizar não é uma medida que vai diminuir o uso de drogas, mas também não vai levar a um aumento do consumo, como a gente viu em Portugal. A mesma pergunta que eu fiz para ele, eu faço para você. Como é que se garante que não vai diminuir ou não vai aumentar? A gente vê o exemplo de Portugal, por exemplo, que tem alguns fatores sociais muito próximos aos nossos. Em Portugal, a descriminalização foi feita em 2001, e aí você está muito correto, Cid, é legal deixar isso bem claro para o público. A descriminalização é de todas as drogas. Foi feito em 2001, então já são 14 anos, quase 15 de experiência, onde você teve não um aumento exponencial do consumo, mas você teve um aumento gradual compatível com o aumento de todo o resto do continente. Mas mesmo assim, os padrões de uso de Portugal e a prevalência do uso de drogas na população se mantém abaixo da média do continente europeu, que é bastante alto, mais alto do que o Brasil. Eu vou pedir para botar na tela então, para a nossa edição colocar alguns indicativos de comparação com outros países. Né? Vocês citaram aqui agora a Suécia, citaram Portugal. A gente está com a arte pronta na tela aí para colocar. Vamos lá, ó. Descriminalização das drogas pelo mundo. Na Argentina, desde 2011, não é crime portar e usar pequenas quantidades de maconha, também não definindo ali o que de fato significa a expressão pequena quantidade. Em Portugal, desde 2001, não é crime usar até 10 doses de qualquer droga. De novo, o que representam 10 doses na aferição. Chile, 2015, projeto de lei ainda está em discussão para o cultivo de maconha em pequena quantidade. A gente está aí com mais alguns países, acho que a gente vai dar uma volta. No Uruguai, desde 2013, legalizada a produção e distribuição e também venda de maconha, especificamente. E nos Estados Unidos, uma questão bem dividida, né? Alguns estados já descriminalizaram o consumo de maconha, repetindo aqui, estamos falando só de uma das drogas, nesse caso, apresentado pela arte, e 35 outros estados aprovaram aí o uso medicinal da cannabis. Nesse sentido, a porta para uma possível discussão de regulamentação poderia ser com a cannabis, com a maconha, ou de fato essa é uma discussão que, na opinião de vocês, deve ser englobada de forma geral enquanto porte de drogas? O que vocês acham desse assunto? Na minha opinião, eu acho que ela tem que ser discutida de forma geral. Até porque nós vimos o exemplo dos Estados Unidos, há um ano atrás aproximadamente, o Kevin Sabet, que é um assessor especial do presidente Barack Obama, esteve em São Paulo fazendo um seminário dizendo sobre o impacto sobre a legalização das drogas. E ele estava trazendo exemplos interessantes dos Estados Unidos, da Califórnia, onde, segundo relatos, após a regulamentação da cannabis, o consumo aumentou, o tráfico aumentou e fez um exemplo muito... O tráfico também? O tráfico também. Mas na Califórnia não é regulamentado o uso da cannabis. Você tem a descriminalização e a regulamentação do uso medicinal. Mas segundo o relato do Sabet, o tráfico aumentou, o índice de atendimentos em hospitais aumentou consideravelmente. Então, esse é um dado que nos foi passado por um assessor do presidente Barack Obama, que também leva à reflexão do assunto. Deixa eu trazer mais perguntas para vocês, então. A gente está aqui já com algumas participações pelo WhatsApp, pelo Facebook. Agradecer aí o Emanuel dos Santos pelo Facebook. Obrigado, Emanuel. Olha só, segundo o Emanuel, só a regulamentação delas, das drogas, começando pela maconha, seria capaz de acabar com o tráfico e, logicamente, com a violência e a interligação de outros delitos gerados por esse mercado. Aqui é a opinião do Emanuel. Elias Silveira, falando pelo WhatsApp. Obrigado, Elias. Maconha tem que ser liberada no Brasil. Maconha usada na medicina pode curar até o câncer em alguns casos. Se liberar a maconha, a criminalidade nesse sentido pode diminuir. O que vocês têm a dizer sobre esses dois comentários que chegaram agora do Elias e do Emanuel? Esse segundo comentário traz um ponto muito importante. Hoje em dia, que mostra um pouco com essa lógica da criminalização e do estigma, né? Tem várias drogas ilícitas que têm uso medicinal cientificamente comprovado, que tem, você vê a aplicação médica delas. Mas nesse sentido, por que a Anvisa não regulamenta justamente se existem Porque cirurgiões existe e médicos preconceito. que...
Mas a Anvisa não tem que levar critérios técnicos para Exatamente, mas é isso que a gente leva à frente nesse debate. Você tem uso medicinal de maconha, tanto do CBD quanto do THC. Como ele falou, tem testes hoje em dia preliminares quanto a aplicação da maconha no câncer. Tanto em terapias conjuntas, então é uma coisa para o uso da maconha in natura para diminuir náuseas da quimioterapia, quanto o uso dela em si como terapia para combater o câncer. Mas a gente não faz esse debate quanto sociedade porque fica muito fechado. Tem ainda um tabu que precisa ser quebrado até para ter uso medicinal de maconha. Antes de passar a palavra para o Cid, já vou passar, Cid, deixa eu só convidar mais um entrevistado para participar dessa nossa conversa. Vou chamar agora pela internet o Miguel Tortorelli, ele é vice-presidente da Federação Amor Exigente, uma ONG que atua em São Paulo, justamente dando apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos. Miguel, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Brito, muito obrigado por nós estarmos participando, parabenizando por esse debate que realmente nós precisamos levar para a sociedade a real discussão disso, o que está por trás disso, a quem interessa essa descriminalização. Muito obrigado, então, Miguel, pela sua participação. A primeira pergunta que eu te faço, Miguel, é tentar entender para o público, explicar para o público como é que funciona essa atuação de vocês frente a familiares e por que vocês são contra essa descriminalização. Nós atendemos 100 mil famílias por mês no Brasil todo. A nossa atuação não é só em São Paulo, é em todo o Brasil, né? E nós vemos diariamente o que as famílias sofrem. Nós também estamos no Cratóide fazendo esse trabalho de assistência às famílias, porque, na verdade, o governo não tem como atender famílias e nós fazemos esse trabalho gratuitamente. E lá nós vemos as mães que chegam desesperadas, normalmente sempre as mães e esposas é que vão nos procurar. Nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de receber 2 mães em datas diferentes, que tiveram os filhos, que os filhos tentaram estuprá-los. Nós tivemos uma que o filho consumou o ato. Então, nós estamos falando de uma coisa que é muito difícil de falar, descriminalizar. A descriminalização vai aumentar, sim, a criminalidade. E lá em Portugal aumentou no primeiro momento, aumentou o consumo e vai aumentar o tráfico. Nós vamos ter um exército, como bem falou Rodrigo Janot, nós vamos ter um exército de formigas, que são pessoas que vão andar portando pequenas quantidades de droga e vão ser realmente os traficantes. Agora, Miguel, deixa eu trazer um posicionamento aqui para você. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2014, ela lançou um relatório mundial sobre drogas, e que apontava aí que 1 em cada 200 pessoas é dependente química no mundo. Nesse sentido, no mesmo documento da ONU, eles sugeririam a descriminalização do consumo como uma forma eficaz de descongestionar prisões e redistribuir recursos para tratamento e reabilitação. O que você tem a dizer sobre esse posicionamento das Nações Unidas, Miguel? Não vai passar, porque a maioria dos países é contra a descriminalização. Não existe isso, não vai passar. E, contrariamente ao que dizem, não é preso. Nós fazemos um trabalho também em São Paulo, na Justiça Terapêutica, no Fórum de Santana, onde as pessoas que são pegas com uma pequena quantidade de droga ou dirigindo alcoolizados são levados a esse fórum para que realmente passem pelo juiz, pelo promotor, para dizer se eles querem prestar, é escolha deles, prestar serviço à comunidade, pagar uma multa pecuniária ou participar de um desses grupos de apoio, que é Amor Exigente, NAAA, que estão lá trabalhando conjuntamente com a Justiça Terapêutica. E nós temos obtido resultados fantásticos, que depois desse período que eles passam lá, eles dizem, se eu tivesse conhecido isso antes, eu não teria entrado nisso. Miguel, vou te pedir a gentileza, eu vou trazer
Justamente, vou trazer essas suas reflexões aqui para o estúdio, para trazer a participação da Ana Paula e do Cid, e já volto a fazer contato com você, tá bom, Miguel? Só para trazer seus pontos de vista aqui para o estúdio. Ana Paula, o que você tem a dizer sobre essas considerações do Miguel, com o posicionamento dele e os esclarecimentos que ele trouxe para esse debate? Olha, foram pontos que a gente ouve o tempo inteiro, né, sendo levantados e que são questões reais. Eu acho que a gente tem que, enfim, entendendo a posição do Cid, né, todo mundo está aqui preocupado com qual é o acesso que o usuário tem a tratamento. A gente quer saúde, mas a gente tem visões diferentes de como chegar até esse paradigma. A ONU, o Escritório das Nações Unidas para Crimes Transnacionais e Drogas, parte de um entendimento novo sobre o uso, que ele tem que ser descriminalizado. Não era assim antes, é uma nova posição, onde, exatamente por causa dessa reflexão, hoje em dia a criminalização, ela traz um estigma que impede o acesso desse usuário a tratamento por causa de dois problemas. Primeiro é o que eu expliquei antes, o usuário se sente inibido para chegar até o serviço público, e o outro é o gasto público. A gente tem X de dinheiro, e esse X tem que então ser dividido entre medidas repressivas ou ou programas de tratamento e atenção básica àqueles que têm problemas com drogas, que fazem o uso problemático de drogas. Reformular como é feita essa divisão de X é garantir que você tenha uma abordagem mais humana e a gente defende eficiente na política de drogas nacional. Cid, eu te prometi a palavra, não devolvi a palavra, não vou devolver agora. Eu concordo com o que o Miguel Tortorelli disse e eu acho que nós que estamos na linha de frente, e eu penso muito no sofrimento das mães e principalmente da mulher. Eu entendo que a droga é uma forma de violência contra a mulher, é uma forma de violência contra a mãe. Não está dentro daquele direito individual, porque aquela menina que está grávida, que vende o corpo para comprar pedra, e aí eu estou falando do crack, aquela menina que fuma o crack, grávida, a gente tem as crianças nascendo já com síndrome de abstinência, a criança com má formação desde o feto. Então, aquela mãe que é estuprada pelo filho, aquela mãe que o filho leva, ou a irmã que o filho leva por traficante. Agora, esses casos são reais. Claro que são reais, mas para poder tomar uma decisão nesse sentido, é um critério que as pessoas mais utilizam para regulamentar? Não, eu acho que não é só esse o critério, mas nós estamos falando da maconha medicinal e o jovem, o adolescente, a criança que está vendo precisa ter a noção que não é fumando a maconha que vai curar. Nós estamos falando do princípio ativo do THC. Então, a droga, e eu estou falando principalmente do crack, que é onde nós estamos na linha de frente, já a manifestação do Conselho Federal de Medicina, de várias entidades, isso são verdadeiros zumbis, é um caminho que não tem volta. Deixa eu trazer mais uma informação para vocês. Primeiro, chamar o público de novo, facebook.com/Canal Futura Oficial, mande a sua pergunta, utilize o Twitter também, o nosso perfil é o @Canal Futura, e o número do WhatsApp está lá na tela para você daqui a pouquinho, 968-668-414 aqui do Rio de Janeiro. Cid, Ana Paula, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo jornal O Globo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há mais processos atualmente tramitando por cultivo ou porte de entorpecentes do que por ações por tráfico. Os números do relatório dizem o seguinte: entre 2013 e 2014, houve um aumento de 15% no número de processos criminais abertos por porte de drogas para consumo próprio, passando de 7.186 para 8.298. Não é aí uma contradição o número de processos crescer ao mesmo tempo em que o país discute a descriminalização? Existe uma coisa chamada, eu não sei como é que seria em português, mas um net widening effect. É uma ideia de que a partir do momento que você tem uma resposta plausível para um problema, você passa a ter mais prisões e mais uso daquela tarja no registro da ocorrência. Uhum. Então, a partir da nova lei de drogas, realmente você teve um aumento do número de pessoas sendo pegas na rua, etc. Teve um endurecimento na aplicação da lei. No início, quando você vai ver os números, principalmente a gente tem muitas pesquisas feitas em São Paulo. No início, lá em São Paulo, o que você teve foi um aumento desproporcional das pessoas incriminadas como traficantes.
e uma diminuição das pessoas incriminadas como usuários. Agora, esse dado é do Rio de Janeiro. Dado do Rio de Janeiro, né? Encomendado pelo jornal O Globo ao Tribunal de Justiça do Rio entre os anos de 2013 e 2014. Mostra justamente que as ações por tráfico diminuíram e as ações por porte de drogas aumentaram. Estão quase que ali, né, empatadas, mas houve uma sobreposição. Isso tem que ser estudado, tem que descobrir quais foram os fatores que levaram a isso. A gente tem um processo de 2012 para cá de uma discussão maior na sociedade sobre esse assunto, um movimento de sensibilização do judiciário, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro começa a atuar mais nesses casos. Então, pode ser que tenha aí um bom resultado dessa movimentação. Deixa eu trazer o Miguel aí de novo. Miguel, nesse sentido, Miguel, o que você acha que seriam os critérios mais razoáveis para, de uma certa forma, separar o consumidor do vendedor? É possível o país legislar a esse ponto? Ou ainda pode se resumir ao preconceito de que o usuário é a pessoa mais rica e o traficante é a pessoa mais pobre? Não existem critérios para isso daí, e critérios muito palpáveis. Quando você pega um jovem, quando a polícia prende alguém, que ele pode estar portando 2, 3 gramas de cocaína, porém, no outro bolso, ele tem uma quantidade grande de notas de 10 e 5 reais, a ficha dele de antecedentes mostra que ele já foi pego com o tráfico, que ele não tem emprego, fatalmente ele vai realmente ser preso como traficante. É muito claro isso daí. Eu não conheço ninguém que foi preso por estar usando. Eu desconheço. Quem está preso é realmente quem estava no tráfico. E outra coisa, você dizer que, olha, vamos mensurar uma quantidade para distinguir usuário de traficante. Nós temos um caso, inclusive ele tem um livro escrito, que ele fumava 40 pedras por dia. 40 pedras, você portando, é para uso ou é para tráfico? Teve um rapaz, essa semana, ele fumou 20 baseados de maconha. Se ele é pego com isso, ele é traficante ou ele é usuário? Então é difícil, por isso, os policiais estão preparados para isso. Quando chega para um juiz, que ele vai julgar, ele levanta tudo isso, ele estuda para realmente determinar se ele é um usuário ou se ele é traficante. Eu desconheço, volto a falar, pessoas que são usuários e que estejam presas. Vamos trazer aqui, talvez, deixar para o público aí de casa trazer suas manifestações a respeito de todos os depoimentos aqui no debate. Mas, de qualquer maneira, Miguel Tortorelli, vice-presidente da Federação Amor Exigente, falando diretamente de São Paulo. A gente tem que passar o bloco nesse momento. Queria agradecer a sua participação no nosso programa de hoje e até uma próxima oportunidade, Miguel. Eu que agradeço, nós estamos à disposição e parabenizá-lo mais uma vez por trazer esse debate aqui para elucidar. Mas o que nós precisamos é Miguel. Informação, trabalhar na prevenção. Esse é o caminho. Muito obrigado pela participação, até a próxima. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui ao debate. O Sala Debate vai fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho. Voltamos aqui no estúdio com o Cid Vieira de Souza Filho e a Ana Paula Pellegrino. Você de casa pode continuar mandando perguntas e comentários pelas redes sociais, que os contatos piscarão aí na sua tela até a passagem do bloco. A gente volta em 1 minutinho e meio. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite falando sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal no Brasil. Comigo aqui no estúdio estamos com a Ana Paula Pellegrino, ela que é a coordenadora do programa Pense Livre do Instituto Igarapé. O Cid Vieira de Souza Filho, ele que é advogado e também representante da Comissão de Estudos sobre Educação e Prevenção de Drogas e Afins da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo. Você de casa pode continuar mandando perguntas e comentários pelas redes sociais e a gente vai dar sequência aqui ao programa. Nossa equipe foi às ruas, Ana Paula e Cid, ouvir um pouco da população carioca a respeito desse tema, né? Vamos ver o que o carioca está pensando a respeito da descriminalização das drogas. Eu queria saber se você é a favor ou se você é contra a questão da descriminalização das drogas no Brasil. Eu sou totalmente a favor da descriminalização das drogas. Eu acho que a parte da criminalização atrapalha
eu acho que atrapalha todo o social que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Violência, eu acho que isso poderia ajudar bastante em relação ao tráfico. Você legalizando, você consegue controlar os impostos, consegue, né, o Estado fica mais rico com isso. Não sei se é o ideal para a gente também, porque eles vão ficar mais ricos, vão roubar mais, mas pelo menos eu acho que se tem realmente a legalidade, já que tanta gente usa, tanta gente se vê como criminoso e às vezes nem é, entendeu? Não sou a favor. Por quê? Eu acredito que... Bom, eu penso que, assim, não é só o consumo de drogas que favorece o tráfico, mas o uso descontrolado da droga vai cadenciar outros crimes na sociedade. Então, eu acho que favorece a criminalidade. Eu sou contra, até porque as drogas, elas são algo que fazem muito mal à saúde. E se vai virar banalização, então eu não concordo. Eu, como pedagoga, eu não concordo com isso, de jeito nenhum. Eu sou a favor porque eu acho que isso vai ajudar bastante no combate ao tráfico de drogas, porque vai deixar de existir o tráfico, né? Eu acho que o nosso problema maior é a violência que o tráfico traz, e não a dependência que a droga gera. Eu sou contra. Por quê? Porque o álcool é uma droga legal. O álcool já vai abrindo para a pessoa provar outros experimentos que vai para a maconha. E a maconha é a porta aberta. Está sem controle, gente. O Brasil não está preparado para isso, não. Nossos jovens não estão preparados para isso. Aí você afrouxa as leis, afrouxa as drogas. O que vai ser dos nossos jovens? Eu sou a favor. Uma questão de segurança pública, a princípio, né? Eu acho que a proibição é que fortalece o tráfico de drogas, que dá poder aos traficantes, a esse aparato aí que eles têm hoje. E eu acho que já está na hora de tomar outras medidas que não, né, repressiva, que não é uma questão de direito penal, é uma questão de saúde pública. Bom, estamos vendo aí muitas opiniões divergentes sobre um tema em comum, né? Mas normalmente as opiniões divergentes têm os mesmos argumentos, né? Eu estava anotando aqui a possibilidade de controlar os impostos, né? Regulamentar o consumo de drogas independentemente do tráfico. Por outro lado, favorece a criminalidade, trazer aí outras ações que possam ser criminais. Faz mal à saúde, né? Ambas as partes falam também que é um problema de saúde pública, mas em sendo um problema de saúde pública, até que ponto a gente vai lidar com esta questão regulamentada ou não regulamentada? Queria falar então nesse programa agora, nesse segundo bloco, Ana Paula e Cid, sobre o tal do artigo 28 da Lei de Drogas, que define o porte como crime, além de interferir na intimidade do usuário, não garante, segundo alguns especialistas, a proteção da saúde coletiva e a segurança. O que vocês têm a dizer sobre esse artigo 28 e a vulnerabilidade dele atualmente para interpretações? Bem, Brito, só um dado, nós ouvimos opiniões divergentes, né, Ana Paula? E nós temos uma pesquisa do Datafolha, recente pesquisa, onde diz que mais de 80% da população brasileira é contrária à descriminalização das drogas. Alguns pontos importantes nessas manifestações, vamos imaginar que o Supremo descriminalize. De quem um adolescente, uma criança de 12, 13 anos vai comprar? Você não vai conseguir comprar legalmente, você vai comprar do tráfico. E hoje nós temos crianças de 12, 13, nós mesmo conseguimos uma internação de um garotinho de 12 anos em São Paulo, dependente do crack e adotado pelo tráfico. De quem é que esses que não teriam condições de comprar a droga regulamentada, de quem eles iriam comprar? Iriam comprar no tráfico. Perguntas aqui pelo WhatsApp, mas nesse sentido, perguntando o Pedro, observando que a política de antidrogas é claramente falha, né? Qual a alternativa para que a gente possa ter aí a diminuição da violência, se do jeito que está, a violência não está diminuindo? Cid, o que você tem a dizer ao comentário do Pedro? Eu acho que o importante, e a Ana Paula deve concordar também, é a prevenção. Eu acho que não adianta você ter só uma política repressiva de droga. Você precisa ter a prevenção, ensinando nas escolas, para as crianças, para os adolescentes. Mas é importante você ter uma base, o professor da saúde, da escola pública, ter tranquilidade para poder
instruir, ensinar as crianças e os adolescentes, porque a nossa escola pública está dominada pelo tráfico. Mais uma participação aqui, Ana Paula. O Alexandre gostaria de relembrar do efeito devastador do crack, que faz a maconha parecer inocente, na opinião aqui do Alexandre. Não podem ser analisadas juntas, pois são drogas com efeitos completamente diferentes. O que você tem a dizer sobre essa ponderação do Alexandre? Só recuperando um ponto um pouco anterior, quando a gente está falando de descriminalização, acho que tem que ficar claro um pouco para o pessoal de casa. Descriminalização é uma coisa e regulação é outra. Então, a descriminalização não vai levar necessariamente a uma regulação, o que a gente ouve falar também, legalização do consumo de drogas. Então, quando o CID traz corretamente que hoje em dia qualquer um chega na boca, né, de drogas e pode comprar o que for, eles não pedem carteira de identidade para saber se você é maior de idade ou não. Realmente, as crianças, a gente vive uma real liberação das drogas. O traficante, mesmo que não regulamentada. Mesmo que não legalizada, porque qualquer um consegue comprar o que quiser, de qualquer idade, de qualquer procedência. Quando você tem a regulamentação, aí sim você tem a possibilidade de, entrar com substâncias, com um Estado que regule. A gente olha o exemplo do tabaco hoje em dia, que diminuiu a quantidade de pessoas que fumam no Brasil. É uma política de regulação de drogas de sucesso, onde você tem proibição de propaganda, regulação, né, dessa propaganda e muita ação de prevenção. Esse é um debate que sempre acontece também, né, Ana Paula? A discussão sobre os efeitos do tabaco e do álcool comparados com efeitos de outras drogas ilícitas, né? Normalmente, no debate sobre regulamentação sempre surge isso. Mas no caso da prevenção, por exemplo, como vocês citaram, como que se trabalha a cabeça de crianças e adolescentes com a condição de drogas como o crack numa possível não criminalização e regulamentação? Porque também é complexo, né? Olha, Brito, a resposta pra gente é educação honesta. Se você chega para a criança e cria um monstro da droga e aí a gente tem uma não discriminação do nosso lado de falar com sinceridade quais são os efeitos certos de cada droga, a gente não traz informação para essa criança, você cria uma demonização daquela substância e daí a criança olha para o lado, o adolescente principalmente olha para o lado, todo mundo tem um amigo que experimenta as drogas antes e vê que não é o fim do mundo, não derrete o cérebro quando usa maconha. E a partir disso... Mas é uma linha muito tênue, né? É uma linha sobre muito tênue. a primeiro tapa, o primeiro gole, o primeiro consumo e a consequência que pode vir por aí. Mas né? aí você vê aquela pessoa que viu o amigo que usa maconha, continua indo para a escola, continua tendo uma vida funcional, ela vai virar e vai falar, bom, todas as informações que me deram sobre aquilo não são verdadeiras. É mentira. É mentira. Para de confiar na pessoa que lhe deu a informação. Então, a educação honesta claro, é faz que muito pode sentido. ser a base da prevenção. Antes de eu trazer o nosso próximo convidado, nossa próxima convidada, aqui é uma pergunta para o Cid. Elisângela, pelo WhatsApp. Obrigado, Elisângela. Olha, eu moro próximo de uma comunidade e sou a favor da liberação porque reduz o tráfico e a violência onde eu moro. Hoje, as consequências do tráfico interferem na minha vida e também na de pessoas que não têm nenhum envolvimento. A exploração e conflitos. O que você tem a dizer a respeito de um depoimento como esse, que se coloca ali como uma moradora de uma comunidade onde existe uma situação de tráfico hoje, mas que ela acredita que a liberação pode reduzir a violência? Eu acho que especificamente no caso dela, nós temos exemplo em São Paulo, eu tenho exemplos de mães que nós atendemos lá no Cratode, que moram em comunidades, e eu tenho o exemplo de um menino de 12 anos e que a mãe pedia insistentemente um presente de Natal. O presente de Natal era conseguir a internação dessa criança, porque 12 anos é uma criança. E nós conseguimos, e na verdade o presente foi para nós mesmos, que possibilitamos uma mãe que morava numa comunidade dominada pelo tráfico. De ter atendimento. Do filho ter atendimento. Mas o que é importante não era só a internação, é a reinserção. Ele não pode conviver com o tráfico. Se ficar no mesmo local, não resolve o problema. Então, já que estamos falando de tratamento clínico, de internações, vamos trazer agora mais uma convidada para o nosso debate. Vou falar com a Roberta Brasilino, ela que é psicóloga do Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Roberta, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem.
Muito obrigado pela participação, Roberta. A gente estava falando agora há pouco, no bloco anterior, justamente com o Miguel, que também representa uma instituição que faz atendimento a famílias, que trata ali diretamente com pessoas que estão sendo acolhidas pelo sofrimento envolvendo as situações com drogas. E você também tem isso no seu dia a dia, né? Mas tem um ponto de vista diferente. Queria saber como você trata essa questão da possível descriminalização das drogas para porte e uso pessoal no Brasil e o que você tem a dizer sobre esse ponto de vista. Então, o NIAC, né, como você falou, é um programa, é o Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania, ele é um programa de extensão da UFRJ, é um programa em que atuam conjuntamente psicólogos, assistentes sociais e advogados, né, ele é um programa interdisciplinar. A gente costuma receber muitos encaminhamentos de instituições parceiras com vistas ao atendimento jurídico e psicossocial, né? E nesses encaminhamentos existe uma tônica muito forte da normativa desses sujeitos encaminhados. Normativa no sentido de adequação comportamental. Então, é muito comum encaminharem pessoas para que a gente, e até jovens mesmo, né, para que a gente verifique o que é possível se fazer com aquelas pessoas, já que, na sua grande maioria, são moradores de favelas, pretensamente estão apresentando algum comportamento inadequado e que nós poderíamos atuar, né? Então, assim, existem adolescentes encaminhados que na escola não se comportando mal, por exemplo. E o que a gente observa muito é que nessa adequação de comportamento, que é o que vem muito acompanhado das demandas que chegam ao NIAC, se tem muito claramente um processo de criminalização da pobreza. No seguinte sentido, ora, são usuários, muitas vezes, são pessoas que fazem uso de drogas, mas na grande maioria das vezes, essa não é a questão dessas pessoas. Na grande maioria das vezes, as questões, elas têm um cunho muito mais social, elas têm um cunho muito mais de negação de direitos por parte do Estado, do que necessariamente na relação problemática com a substância. Mas aí, Roberta, como é que fica essa análise, né? Que a gente estava conversando aqui agora há pouco justamente com o Cid, com a Ana Paula. Existe também, até pela participação do Miguel, que participou agora no primeiro bloco, a linha tênue que é definir a quantidade, o que é tráfico, o que é consumo, o que é tratamento, do ponto de vista legal, né, de você ter que legislar a respeito disso para poder colocar um oficial da Polícia Militar ou um juiz com mais critérios para poder fazer juízo desse valor. Nesse sentido, o que se faz a partir de agora, a partir do momento que a gente vê que a sociedade brasileira não concorda, em grande maioria, com a liberação? Olha, o que acontece muitas vezes mais uma vez, um processo de criminalização da pobreza pela via da droga. Então, a seletividade penal, nesse sentido, se opera de maneira muito bruta, muito brusca, né? O Orlando Zacconi, que é um delegado de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, ele pontua isso de uma maneira muito clara. 250 gramas de maconha num condomínio na Barra da Tijuca pode ser qualificado como quantidade suficiente para uso, porque se trata de uma pessoa que reside num condomínio da Barra da Tijuca. Lembrando para o público do Brasil, a Barra da Tijuca é uma região na zona oeste do Rio de Janeiro que tem aí mais condições socioeconômicas do que outras regiões, né, Roberta? Só traduzindo para um público de outros estados que não conhecem a Barra. Exatamente, me desculpa. Nada, que isso, só para poder traduzir. Enquanto que quantidades menores, com frequência, são qualificadas como tráfico. Em zonas mais pobres. Então, justamente as pessoas mais pobres. O Orlando Zacconi, ele aponta muito isso nas falas dele, no livro que ele publicou já há algum tempo, em que ele pontua que os maiores espaços, as maiores delegacias que registram apreensões por tráfico de drogas são as delegacias dos presídios, né? Justamente porque a gente tem uma vigilância maior da polícia ali no momento de revista e, na maior parte das vezes,
a droga entra nesses presídios justamente para que os presidiários possam fazer uso dessa substância lá dentro. Que é o caso, né, Roberta? Que é o caso que está sendo julgado no STF atualmente por conta do porte de 3 gramas de maconha de um cidadão que está preso em São Paulo. Deixa eu trazer esse teu ponto de vista aqui para o debate, porque provavelmente o Cid tem um posicionamento diferente do seu. Nesse sentido, Cid, que ela traz ali a questão da classe socioeconômica, do conflito social, de criminalização da pobreza. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não concordo com esse ponto de vista, até porque não é o delegado de polícia, não é o policial militar que define a análise no primeiro momento da apreensão, e hoje em dia nós temos que confiar nas nossas instituições. O Poder Judiciário do Brasil tem feito um papel fundamental, nós temos que acreditar na justiça, até porque essas situações, ela passa pelo crivo do Ministério Público, ou da Defensoria, ou de um advogado. Quer dizer, quem define isso é o Ministério Público. Então, eu não posso imaginar que o Ministério Público, em determinada situação, ele é mais complacente, porque é na Barra da Tijuca, ou é na Zona Sul de São Paulo, em detrimento do que acontece na Zona Norte. Então, nós temos situações onde aquele supostamente detido ou por tráfico ou por uso é encaminhado à autoridade policial, e hoje em São Paulo nós temos aquela chamada audiência de custódia, ou seja, 24 horas depois, aquele que foi detido tem que ser levado à presença de um juiz, com a participação do Ministério Público, da Advocacia ou da Defensoria Pública. Quer dizer, essa questão social, eu não vejo como ela prosperar. Ana Paula. Só para trazer um dado interessante aí sobre a audiência de custódia, Cid, a experiência em São Paulo, ela mostra que de 10 casos levados para essas audiências que tentam acelerar um pouco o processo, né, de confirmação da prisão em flagrante, em transformação em prisão provisória por tráfico, que de cada 10 casos, 4 eram considerados de usuários. Isso é feito em 24 horas em São Paulo. A média em Salvador é de 150 dias. Então, de cada 10 pessoas presas por crime de tráfico em Salvador, 4, teoricamente, fazendo aí paralelo, não sei se cabe, eu teria que estudar melhor, mas 4 poderiam ter sido soltas muito antes, porque se tratava de uso. Isso mostra pra gente que tudo bem... Mas era passível tomar essa decisão nesse espaço de tempo? Tanto que está sendo feito em São Paulo. Mas o que a gente tem hoje em dia? A gente tem um sistema penitenciário que está superlotado. São mais de 600 mil pessoas com déficit de mais de 200 mil vagas. O que isso quer dizer? Superlotação de um lado, um monte de processos do outro lado. Nosso judiciário está dando, assim, tranquilo ver esse número de processos, esse fluxo de processos? Não. Então, como é que está sendo feita esse sistema? Como ele está correndo? Os nossos defensores públicos têm que dar conta de 1 zilhão também de processos. Um exemplo agora no STF, a Defensoria Pública de São Paulo levou o caso, o STF pediu vistas e ainda temos aí... Aqui no Rio de Janeiro, mais de 90% dos casos de crime, de tráfico, são tratados pela Defensoria. Deixa eu fazer um jogo com vocês, convidar a Roberta também, o Cid, a Ana Paula. Eu vou fazer um ping-pong aqui de alguns comentários das redes sociais para a gente tentar ver se com respostas mais sintéticas a gente consegue atender a todo mundo. O Twitter tem o LO fazendo aqui, olha, ótimo tema, o combate a drogas é extremamente fantasioso no Brasil hoje. O Brasil ainda é muito ignorante nesse aspecto. Talvez um pouco na linha do país não estar preparado para esse debate. O que vocês têm a dizer sobre o comentário dele pelo Twitter? Acho que não está preparado. A Ana Paula falou dos presídios, queriam superlotar os presídios. Se nós liberarmos as drogas, nós vamos sobrecarregar uma já deficiente saúde pública no Brasil, que não tem a mínima de condição de atender já os usuários, os dependentes que nós temos. Imagine descriminalizando. Vamos lá, o Sérgio aqui, é muita demagogia, o álcool faz muito mais mal do que a maconha, não seria o caso de criminalizar também o álcool? Aí voltando um pouco ao debate, mas... A resposta desse comentário é interessante, ele mostra como a gente tem uma desmedida entre as diferentes substâncias e a nossa regulação ou proibição delas não responde tanto à periculosidade do uso em si. E olhando essa questão do como o sistema de saúde conseguiria dar conta desses usuários, a gente tem que partir também de um outro paradigma. Nem todo mundo que bebe álcool tem problema com álcool. Todo mundo que bebe álcool tem que ser levado para tratamento? Não, a gente aceita o uso social daquela substância. Então, trazendo essa reflexão
para as outras drogas, todo mundo que usa outras drogas desenvolve uso problemático, e a Roberta pode talvez me ajudar nessa questão. Não, a gente vê prevalência de consumo aí para a ONU, de todas as pessoas que experimentam drogas na vida, 12% desenvolve uma dependência. Então a gente não está falando de toda a população de usuários de drogas, que no Brasil a nossa prevalência populacional é baixa quando você compara com outros países. Nem todos eles vão para esse sistema. Vamos lá, vamos trazer de novo a Roberta Brasilino para o debate. Roberta, pegando carona aqui nesse comentário da Ana Paula e também na pergunta que o nosso colega, que já se perdeu aqui no Twitter, fez para mim, dá para se fazer uma análise como essa? Quer dizer, a gente sabe que comparando o consumo de algumas drogas hoje ilícitas, podem ser comparados aos consumos de drogas lícitas? A questão do álcool, por exemplo, a questão do cigarro. Quem é uma pessoa que tem dependência dessas drogas, não necessariamente tem que ter o mesmo paralelo com pessoas dependentes de outras drogas ilícitas. No seu atendimento aí, você consegue ter esse tipo de reflexão? Exatamente, sim. É possível. É sempre importante, quando você faz uma análise em relação à questão com as drogas, da relação com as drogas, você pautar que o uso é uma coisa, a relação de abuso é outra e a relação de dependência é uma terceira coisa. De fato, a prevalência da dependência ela é muito baixa em relação ao número de pessoas que fazem uso daquela substância. E isso é assim com o álcool, com a maconha, com a cocaína, isso é assim com uma série de substâncias psicoativas, entre elas as lícitas e as ilícitas. Mas, isso por exemplo, você tem programas de redução de consumo, né? Quem está ali com dependência do cigarro consegue atendimento e fazer ali parte de um programa de redução. A mesma coisa com álcool. Como é que você imagina, até já pegando carona aqui, Roberta, numa pergunta que está vindo pelo Twitter, a condição do Estado brasileiro de oferecer tratamento, dada a condição do sistema público de saúde hoje para possíveis novos tratamentos? Como é que você imagina que seria essa realidade? Mas é que a gente parte do pressuposto de que só porque vai haver uma descriminalização, vai haver um aumento do consumo. E isso não é verdade. As pessoas consomem, sim, hoje muitas substâncias psicoativas, sendo elas lícitas ou ilícitas. A substância que mais mal causa a saúde pública, a saúde coletiva, é uma substância lícita, é o álcool, né? Não é à toa que a gente fala em álcool e outras drogas. É porque dentro desses programas, desses programas em que a gente vê uma atenção específica ao desenvolvimento de dependência química, quando é o caso, quando a gente vê esse programa de dependência, o álcool ele se destaca enquanto aquela substância que é mais comum a gente observar a dependência. E por quê? Não é porque é uma substância ilícita, muito pelo contrário, porque é uma substância lícita. A gente observa isso porque existe aí uma relação com o álcool que justifica esse tipo de tratamento. Eu estava completando meu raciocínio, né? Quando a gente fala que quando a gente vai descriminalizar, então por causa disso vai haver um aumento do consumo, a gente acha que é somente a droga em si é que ela precisa ser alcançada para que a relação de dependência não se estabeleça. Então a gente tem que diminuir a oferta de droga para que não exista essa relação de dependência. Nesse momento a gente desconsidera que toda relação de dependência ela é um tripé. Ela é um tripé que envolve a substância que você depende, sim, né? O sujeito dependente e um contexto que é um contexto social, é um contexto histórico, é um contexto econômico. Então, é somente ao analisar e atacar esse tripé e atuar nesse tripé é que a gente, de fato, atende aos problemas de dependência que podem estar acontecendo ali, envolvendo aquele sujeito. Roberta Brasilino, psicóloga do Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania da UFRJ, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Faltam aí 5 minutinhos para a gente acabar com o nosso tempo. Eu queria te agradecer e até uma próxima oportunidade, Roberta. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada a vocês. Tchau. Lembrando a você de casa que nós temos 5 minutos ainda de debate aqui na tela do Futura, mas vá se preparando, porque quem está assistindo o programa pelas redes sociais vai ter aí a oportunidade de acessar o twitter.com, nesse perfil que vai ser colocado na tela agora, o @canal Futura. Procure pela nossa postagem ao vivo no Periscope, que os nossos debatedores vão continuar aí por mais uns minutinhos debatendo com a gente. Perguntas aqui. Olha só, Ana Paula, o Reinaldo Luna, olha, acredito nas boas intenções dos debatedores, vejo relevância no problema, mas é melhor parar de perder tempo com o usuário e parar
para prender mais os traficantes, prender bandidos, trazendo a discussão para o campo da segurança pública. E aí? É exatamente isso. Hoje em dia a gente tem uma polícia que tem que se ocupar dos usuários. Se a gente descriminalizar e levar o usuário para o campo da saúde, a polícia vai poder ter mais espaço, mais tempo para pensar estratégias focadas no combate ao crime organizado. E isso, enfim, a descriminalização é um primeiro passo, mas para realmente discutir isso a fundo, a gente teria que começar a falar de modelo de regulação responsável. Mas pensando esse lado da descriminalização, isso é muito importante. Você desafoga ali o policial e dá para ele uma alternativa ao que, enfim, ele vê como sendo enxugar gelo, né? Temos aqui mais participações. Olha só, a Sônia, o sofrimento que demonstram as famílias dos usuários pela prática das drogas é latente. Atendemos pessoas aqui também agredidas. A Sônia também deixando a sua participação sobre possivelmente um programa de atendimento a famílias. Temos mais participações. O Reinaldo fala só, olha, não vejo tocarem no ponto dos impostos decorrentes da possível comercialização. A quem realmente interessa esse assunto? O tráfico formiguinha vai imperar? Traficantes vão migrar para pequenas práticas? Rapidinho, Cid, já trazendo suas considerações finais, porque o programa está chegando ao fim. Essa é a linha do Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot, que vai criar o exército das formiguinhas. Um dado importante, a Previdência Social, que até alguns anos atrás tinha o álcool como a maior causa do auxílio-doença, hoje o crack é 4 vezes maior do que o álcool. Temos várias entidades, inclusive o Conselho Federal de Medicina, quer dizer, a grande maioria da classe médica que está no fronte do problema, contrária à descriminalização. Cid, obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, deixar uma mensagem de fé e de esperança para essas sofredoras famílias e dos dependentes químicos. Ana Paula, muito obrigado pela participação, suas considerações finais, rapidinho. Super rápido. Eu acho que, enfim, é importante deixar a mensagem aqui que a criminalização, ela falhou. A criminalização como uma política para desincentivar o consumo não deu certo, que a gente vê que o consumo continua aumentando independente dela. Então, descriminalizar é abrir espaço para outras políticas que sejam de prevenção, educação honesta sobre drogas, que aí sim informem e empoderem as pessoas para que elas consigam, de fato, mudar essa relação com as drogas, seja a partir da educação, da prevenção ou do tratamento daquelas que desenvolvem esse uso problemático. Muito obrigado, Ana Paula, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. A você de casa que está nos acompanhando pela tela do Futura, muito obrigado pela participação, a todos que enviaram perguntas e comentários. Eu lembro que a gente já está ao vivo no Twitter a partir de agora. Participe com a gente, que os nossos convidados vão ficar aqui mais um tempinho respondendo a perguntas que não puderam ser respondidas. O Sala Debate volta na semana que vem, e a gente vai agora ao vivo para a internet. Tchau, tchau.